Olá, tudo bem? E o Esporte Campeão Entrevista, o seu novo canal no YouTube, hoje, com o nosso querido Coronel João Marinho, presidente da Federação Triatlo de Alagoas, aliás, uma nova federação. Por que uma nova federação, Coronel? Eduardo, você já está no mundo do esporte há muito tempo, inclusive triatleta, já fez provas de triatlon. Apaixonado. Isso. E o que é que a gente começou a entender? Não eu, mas 330 triatletas no estado. Nós começamos a entender que a federação antiga não respondia mais aos anseios do triatlon no estado de Alagoas. Certeza absoluta. Pelo contrário, né? A federação hoje antiga, ela presta um desserviço ao esporte. Né? Por conta disso que nós entendendo que ela não tinha mais credibilidade junto aos atletas, junto aos entes governamentais, junto a toda a cadeia produtiva que faz parte do triatlon, né? Um grupo se reuniu e resolveu formar uma nova federação. Até porque a federação atual, do ponto de vista, né, da sua imagem, já está... Credibilidade zero. Zero. Então, a gente assim, não gostaria de acoplar o nosso nome a essa federação antiga. E qual a diferença que você imagina que a Federação de Triatlo, a que característica ela se propõe hoje? Primeiro, ela não nasceu da minha vontade. Isso eu tenho certeza absoluta. Ela nasceu do coração dos atletas, de uma necessidade que eles sentiram. Então foi uma expressão muito mais de um sentimento interno, de uma necessidade do que qualquer outra coisa. E para mim o grande diferencial dela é que ela é formada 100% por triatletas em plena atividade. Então a Associação Triatleta, nessa vacância aí entre uma nova federação e a outra com credibilidade nenhuma, a Associação dos Atletas, a ETRI, ela teve um papel de importância nessa transição. Não, ela não teve, ela tem um papel importante. Ainda hoje. Ela é uma associação, eu acho que foi... Filiada? Isso, é uma associação filiada à FETRIAL, mas que foi aquela responsável por desbravar todo o processo. Verdade. De ir levando... Ter coragem do primeiro enfrentamento. Exatamente. Então eles foram e são muito importantes, né? Porque eu hoje entendo, né, e com um grupo grande apoiando, né, com nível de conscientização muito maior, a gente sente ainda uma dificuldade. Eu fico imaginando eles que precisaram iniciar esse processo de politização do esporte. Né? Politização no melhor... Uma capacidade de manipulação, de articulação... De articulação, assim, absurda. No melhor dos sentidos. Então, a turma está de parabéns. E mexendo sempre com o sentimento de boa fé das pessoas, né? Mas, sem dúvida, porque, olha, esse é o diferencial da nossa federação. As pessoas confiam no projeto. Confiam na gente, como confiam na EITRI também. Né? O Olímpio, a equipe dele, nós e a nossa equipe, então nós somos todos triatletas. E aí, vejam, dentro da federação, para mim, o mais importante é que ninguém foi escolhido porque era meu amigo. Eles foram escolhidos segundo a sua competência técnica. Ainda lhe conheciam. É verdade. Sabiam da sua história como militar, como um cara extremamente competente, e eu tive a oportunidade de trabalhar com você. E começou um grande apaixonado pelo triatlon, né? Rapaz, eu tô nessa luta. Um líder nato, você sabe que você é. Eu tô nessa luta porque o triatlon para mim é uma paixão. Né? E assim, a gente não pode... O triatlon é formado por muitos formadores de opinião. E eu sempre imaginava, não é possível que ninguém vai se voltar contra uma situação presente. Convergente nas práticas, mas são muito divergentes também num conceito como um todo, né? Verdade, é né? super... Verdade. E aí, para mim, veja, eu sempre tive uma atividade muito discreta. Porque eu sempre procurei ser muito discreto na minha vida como um todo. Claro, verdade. E no esporte também. Então, assim, eu nunca imaginei de estar em associação, em federação, em estar encampando uma batalha que é uma batalha imensa, né? Tem até um ditado que diz assim, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Talvez se eu soubesse no começo o que eu iria enfrentar, eu diria assim, rapaz, isso não é possível. Mas hoje nós temos a clareza, Eduardo, junto com tudo aquilo que a gente já trabalhou até agora, junto com o apoio de todos, que a nossa confederação junto à CBTRI é extremamente palpável. Né? É só uma questão de tempo. Como é que está? Qual o número de filiados hoje? Já que aí existe essa resistência da manutenção da outra, eu fiz questão de me registrar. E como está o número de filiados e essa filiação junto à confederação? A Confederação Nacional hoje reconhece a Federação de Triatlo de Alagoas? Rapaz, eu acho interessante que todos nos reconhecem. Né? Nós somos hoje, em média, 330. Né? 330 triatletas cadastrados. E assim, esse reconhecimento não é só hoje. Né? Existe uma federação de fato e uma de direito. A federação de fato, reconhecida por todos,
é a nossa. A federação de direito... Pelo tempo, pela... Não, infelizmente, só porque está confederada a CBTRI. Para se ter ideia da outra federação, eu sou triatleta há vários anos. Eu nunca vi ninguém da direção da outra federação na praia ou em qualquer evento. O único canto que nós os encontramos, que ouvimos falar, é porque eles estão no Ministério Público ou no Judiciário, Sempre. Atrapalhando a vida do triatlo, Sempre. Atrapalhando Sempre. a vida das empresas, das entidades privadas, do governo. Questão de tempo, viu, Marinho? É questão de tempo. Rapaz, eu não tenho dúvida. A capacidade do gestor de esportes, ela é muito rápida, as pessoas percebem isso muito rapidamente. A nova federação, como é que está com o segmento esportivo, com os parceiros, aqueles que acreditam, as instituições públicas? Rapaz, está perfeito. Nós temos uma parceria hoje muito agradável com a secretária Cláudia Petuba, do Esportes, da Secretaria de Esportes. Inclusive, para você ter ideia, foi a nossa federação que indicou o melhor atleta e o melhor técnico na premiação dos melhores do ano do governo do estado. Veja, isso pra gente foi um grande reconhecimento. É um grande reconhecimento, sabe por quê? Porque tem muitas federações com 20 anos, com 30 anos, que tiveram muita dificuldade de indicar os seus premiados, como a Federação Universitária. Pronto. O esporte universitário tem conquistado o cenário internacional e nenhum atleta universitário foi chamado. Entendeu? Então, assim, é um reconhecimento do seu trabalho, mas eu acho que eles não utilizaram o critério como um todo. O de você merece de fato os parabéns. Outras instituições, outros segmentos não mereceram a mesma consideração. Isso é um avanço seu, entendeu? Agora, nesse caso, eu acho que eles prestaram de serviço a algumas instituições. Mas o reconhecimento da Federação Triatlo, ele é, de fato, muito palpável, muito importante. Perfeito. Com a Secretaria de Esportes do município, o secretário Daniel Melo, para mim é um grande incentivador do triatlo. Verdade. É uma pessoa que merece toda a consideração de nós triatletas por todo o trabalho que ele tem feito junto conosco, uma relação perfeita. Nós estamos, Eduardo, com toda a cadeia produtiva do triatlo nos apoiando. Então hoje nós temos 13 empresas que nos apoiam, né? Desde promotores de eventos até lojas de bicicleta, passando por lojas de suplemento, farmácias de manipulação. Se tiver algum parceiro, pode falar o nome deles aqui, viu? Assessorias, então eu não vou falar porque senão vou correr o risco de errar injustiça. Mas são pessoas que acreditam nesse processo, né? E que estão nos ajudando demais. Como é que eles nos ajudam? A federação em si não tem pedido nada. O que é que ela tem procurado? Ofertar aos atletas. Então, por exemplo... Esse sentimento das pessoas de ajudar... Então, o nutricionista... Ele viralizou isso. Ele gera, por exemplo, para um atleta que vai para uma das 3 nutricionistas nossas, a Milena Porto, ou a Isadora, ou a Fabiana Cioli, um atleta nosso tem média... A gente já foi minha nutricionista, gente fina demais. Então, hoje você tem 30% em média, só pelo fato de ser federado a FETRIATLO. Quantos federados hoje? Hoje nós temos 330, né? Então, que estão nesse pré-registro. Você fala, por que um pré-registro? Porque nós temos mantido os contratos permanentes com a CBTRI, né? E a CBTRI está sendo muito bem informada daquilo que nós estamos trabalhando. O presidente teve aí recentemente. Teve a nosso convite, né? Então nós o levamos à meia maratona da Caixa, então foi visitar todas as assessorias, então ele viu... Sim, não só assessorias, isso, né? Não só Bolsato, viu isso, não só 3 viu, mais. não só, Eduardo, viu como ele sentiu dos atletas um aceito. Esse sentimento é unânime. Então todos cercavam e diziam assim: Ernesto, algo precisa ser feito. Eu acho que a CBTRI, ela tem um dever cívico né, diante de tudo aquilo que vai ser informado a ela por esses dias. Né, nós estamos com o Dr. Marcelo Brabo, que está fazendo todo o arrazoado para entregar, então, pessoal, um profissional. Elton Roberto tem dado uma força muito grande. Muito grande, isso. Muito grande. Olha, o Elton é um desbravador também. Né? É um desbravador, assim, é uma pessoa que pessoalmente eu presto minhas continências a ele. Merece nosso respeito, verdade. Merece o nosso respeito, mas assim, o Elton, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele está tão chateado com essa situação do triatlon que acaba talvez dificultando um pouco até o exercício. Então, o que foi que a gente preferiu? Pegar alguém de fora desse processo para que pudesse estar um pouco mais tranquilo. Consubstanciado até pelo Dr. Elton Roberto, mas que a atividade jurídica seja desempenhada sem o sentimento e o rancor, né? O Elton é nosso diretor jurídico da federação. Não, é um cara então, fantástico. assim,
Um cara fantástico. Importante na criação da federação. Importante. 2018 superado, muitos desafios. Muito. 2019, quais as novidades, calendário. Fala um pouco aí agora para os seus 300 filiados, porque nós vamos viralizar esse canal, esse vídeo aí. E olha só, o que é que a gente tem de importante para 2019? Né? A gente tem uma expectativa muito breve de que essa reunião da desfiliação da Federação Antiga ela possa acontecer. Né? Isso vai trazer para o 2019, Eduardo, uma leveza para o esporte, que você sabe que hoje o triatlon ele parece um encosto. Aí na realidade tem um encosto que acaba fazendo com que a nossa carga seja uma carga muito pesada. Né? Saindo esse encosto do nosso caminho, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um triatlo muito leve. Está retornando o Campeonato Alagoano, que não é só o Campeonato Alagoano, veja. A nossa necessidade de um entrelaçamento para fortalecimento do triatlon é muito grande. Então o que foi que eu conversei? Conversei com o Vitor, que é o presidente da Federação de Pernambuco, e falei assim... Mas eu soube, os caras vão ter etapa de lá, na competição da Alagoas. Não vão ter etapa. O campeonato deles vai ser aqui. Então, Sergipe também, se eu não me engano. Sergipe também. Cezinha, a gente conversou com ele. Muito bom. Então, por quê? Quem é que vai fazer uma prova de natação no Recife? Ninguém vai, por conta dos tubarões, tem essa dificuldade natural. O cenário para triatlo aqui é perfeito. Sergipe também, então... Ninguém tem essa assim, como eles estão muito perto da gente, então a gente combinei com eles. Minha gente, vamos fazer todos juntos. Né? A gente vai ter um campeão interestadual ao final do ano, mas nós teremos campeões alagoano, sergipano e pernambucano de forma separada. Por que isso é importante na minha visão? Vai movimentar o nosso estado, a nossa capital como um todo. Porque é diferente uma pessoa que vem fazer a prova. A outra coisa não, é o campeonato estar sitiado aqui. Então, se o pernambucano, se ele quer competir... Se brigar com 2 estados até com um histórico maior do que o nosso no triatlo, né? Mas assim, o que nos favorece muito é que nós temos uma capacidade de receber essas provas maravilhosas. Não, é celeiro de grandes eventos, porque tudo favorece. As instituições, Forças Armadas, Polícia, Estado e o município tem ajudado muito. Tudo muito receptivo. Então, a gente tem que aproveitar agora tudo isso em prol do esporte. Né? A federação, ela tem sempre tive, você estava lá, graças a Deus, nos prestigiou no evento de abertura. Então, inclusive está no programa Retrospectiva 2018. Maravilha. Que janeiro e os 2 primeiros de fevereiro. Vamos assistir. E aí uma daquelas promessas no meu discurso inicial a gente vai cumprir, que é de fazer provas mais baratas. Por quê? Nem mais todo acessíveis, mundo mais acessíveis. Porque veja, como a corrida de rua terminou. Mas veja, porque é o seguinte, eu não estou nesse projeto fazer prova para pessoas que têm condições de pagar pelas provas. Condições de pagar, eles vão para qualquer lugar. Vão para qualquer lugar, então eu preciso facilitar que aquelas pessoas que não têm 300, 400 reais para pagar numa etapa, mas podem pagar 150, podem pagar 160. Corra com a mountain bike, corra com... Mas do que isso? Veja, ela federalizada, o que vai acontecer? Ela vai ter um pacote de benefícios tão grande durante o ano que ela vai pagar as inscrições com os descontos e o processo de federalização dela. Então a nossa ideia é que a pessoa, que você, por exemplo, como triatleta, não desembolse tudo isso possa ser diluído ao longo do ano. Porque você sabe muito bem, e o pessoal que ainda não é triatleta vai ter que entender que nós precisamos de uma assessoria. Nós temos hoje 1/3 dos nossos filiados que não estão em assessoria nenhuma. E aí é muito ruim não estar. Treinamento próprio ou com algum personal? Não. Mas não tem assessoria, não tem o pace, não tem nada. Não funciona. Eu acho que tem que procurar uma assessoria. Só para participar mesmo. Isso, como a Pix, como o Fabrício Bossato. Sim, 3 mais, né? Então, como a Atlética, como a do Marco Silva, hoje uma assessoria nova. Né? Importante. Então, todas essas... Fomentador de trabalho também, né? Perfeito. Então, veja, eles precisam estar dentro desse contexto. Como também, para o triatlo é necessário uma fisioterapia por conta das lesões, que são normais. Dentro desse processo da gente que é esportista. Tudo uma cadeia está envolvida nisso aí, né, Coronel? Imagine, todo mundo dando desconto de 30%, 20%. Se filiado à federação. Se filiado à federação. Tá. Então, além do mais, o que? Veja, a gente vai ter, no final do ano, melhor atleta, mas vão concorrer aqueles que estão filiados. Porque a gente tem intenção... Uma premiação própria dos melhores atletas. Mas assim, mais do que isso, sabe? A gente precisa tratar o esporte com responsabilidade. Né? Então... E eu entendo que sozinho o triatlon, ele é um risco. Ele precisa ser acompanhado, não só pelo fato de treinar em grupo ser muito melhor,
mas treinar com pessoas responsáveis, que possuem um Conselho Regional de Educação Física em dia, eu acho que são importantes dentro do processo. Tem um reconhecimento né, da instituição regulamentadora, né? Isso, eu acho que é importante. Muito bom, Coronel. Desejamos muito, muito sucesso para você. Não temos a menor dúvida de que você era o cara perfeito, ideal para esse momento. E aí um planejamento bom 2019. Bons federados, porque eu vi todos com sangue nos olhos, no sentido literal da palavra. Todos muito entusiasmados com aquela perspectiva, que tinha vivido um momento meio que sombrio. Perfeito. A luz acendeu e ela, com planejamento, com bom trabalho, eu não tenho dúvida, e você pode contar com o Esporte Campeão, Coronel. Eu tenho certeza que vamos estar muito, torcendo muito. Volta à prova de mini sprint, foi onde eu comecei, já estava naquela prova mais longa, tive uma enfermidade, mas aí o mini sprint ele faz com que todas as pessoas se sintam triatletas. Super democrático. E que participe, o cara começa a competir com ele mesmo, que é o mais importante no triatlo. Mas assim, se não for camisa do Esporte Campeão aqui, para simbolizar se não essa for para competir consigo, viu? Não interessa. Lhe retribuindo a camisa da Federação de Triatlo. Boa sorte. Linda. Muito obrigado. Sucesso. Deus abençoe a todos. E eu gostaria só de mandar um último recado para os nossos federados, né? Que então confiem, olha lá para a sua câmera. Isso, que confiem na federação. Nós estamos para 2019 com um projeto muito bonito, né? De um triatlon forte e de verdade. Então 2019 é um pontapé inicial de algo que vai se tornar muito grande no estado de Alagoas. Muito bom, Coronel. Parabéns, viu? Ficamos com mais um Esporte Campeão Entrevista no seu canal no YouTube com o Coronel João Marinho, presidente da Federação de Triatlo de Alagoas. Valeu, grande abraço. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui.